já está instalada a guerra comercial entre Estados Unidos e China, sem contar com os problemas que o tarifaço do governo Donald Trump está estabelecendo com os demais parceiros comerciais. O que será que passa pela cabeça do governo Donald Trump ao trazer esse debate sobre a reindustrialização americana? Quais os impactos sobre a sociedade americana? O que os parceiros comerciais devem esperar desse governo recém-impossado com menos de 3 meses de Donald Trump? Esse e muitos assuntos relacionados ao tarifaço Donald Trump é o assunto do nosso vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Programa Depois da Vírgula. Para receber notificações de vídeos novos e de novidades do nosso canal, se inscreva, adicione o sininho e, obviamente, acompanhe as nossas novidades. Bom, como eu tinha dito, nós devemos hoje aqui no nosso vídeo debater sobre o comportamento de Donald Trump ou do governo Donald Trump em relação ao comércio internacional e a tal história de reindustrialização americana ou American First, né? Então, a primeira coisa que a gente deve prestar atenção é que com essa atitude, Donald Trump está voltando a 45 anos atrás, quando o movimento neoliberal que estabelece as relações e reconhece a globalização financeira como parte fundamental de uma estratégia de dominação através da posse e da valorização do dólar americano, passa a dar lugar a um debate, esse debate que está sendo reesquentado sobre dar um cavalo de pau, literalmente, e voltar ao modelo pré-Margaret Thatcher, pré-Ronald Reagan. Nós estamos falando disso lá em 1978, e aí passaríamos a ter um olhar sobre qual é a capacidade hoje dos Estados Unidos de convencer as cadeias globais de voltar a produzir nos Estados Unidos da América. Antes, a gente vai organizar a conversa da seguinte forma: o que simplesmente uma criação de barreiras traria para o mundo? Bom, primeiro que a criação de barreiras encarece, obviamente, os custos de transação. Isso é meio que intuitivo, óbvio, ululante, né? Toda vez que você tem barreiras através de tarifas, você encarece e cria um atrito desnecessário, literalmente um freio, né? Um freio não natural, um freio artificial para o comércio internacional. Se não bastasse isso, essa própria atitude em si coloca em risco a saúde financeira das famílias americanas, porque elas vão passar a pagar mais caro por produtos que anteriormente não pagavam e vão ficar sujeitas a não concorrência de produtos que não são tão competitivos dentro dos Estados Unidos da América. Esse já é um segundo capítulo, imaginando que os Estados Unidos da América o governo Trump, através dessa decisão de reality show, né? Porque isso, na verdade, é meio que um reality show à moda Trump, né? Ele está conversando com um público que talvez não tenha a capacidade intelectual para interpretar que esses processos dentro do modelo econômico causam, lá na ponta final, lá no processo de encadeamento, causam um problema de encarecimento das transações internas do país. Então, a inflação americana, sim, vai subir, isso não tem a dúvida, por conta dos custos de produção e dos custos do consumo que serão impostos por uma decisão, vamos assim chamar, unilateral do governo americano. Vamos entender agora o lado B dessa história, que seria diminuir, né, o déficit comercial com vários países. Bom, primeiro que o déficit comercial é uma escolha estratégica dos Estados Unidos para reforçar a importância da moeda americana no globo, né? Se você não tem déficit comercial, ninguém precisa de dólar para comprar de você, né? Basicamente, né? Você não tem a necessidade de ter
a troca de dólares, porque quando você tem déficit comercial, você coloca dólares em circulação no globo. Quando você não tem déficit comercial, do ponto de vista americano, você diminui esse fluxo e amanhã, talvez, como já vem acontecendo, o dólar vai perder um pouco a importância no cenário internacional de moedas, como já perdeu com a entrada do euro. Esse é o lado que predominou nos últimos 45 anos. Mas agora, atualmente, as cadeias globais estão se perguntando: será que eu vou voltar para os Estados Unidos? Será que terá mão de obra? Será que o custo de produção? Vamos lembrar um pouquinho o movimento inverso. Por que o empresário americano, que está produzindo déficit comercial, porque boa parte das empresas que está exportando para os Estados Unidos, ou os Estados Unidos importando da China, Taiwan, Brasil, enfim, da Ásia, da África, são empresas americanas que estão arbitrando custos de matéria-prima e custos de mão de obra mais barato em outro lugar. Será que convencer essas cadeias produtivas de voltar para os Estados Unidos da América com a pressão dos sindicatos, com o perfil do trabalhador americano, que não está, evidentemente, mais disposto a esse tipo de atividade num chão de fábrica, será que realmente ele vai substituir a cadeia produtiva? Eu entendo, né? Eu e muitos economistas nos Estados Unidos e mais aqui no Brasil, está tentando achar um bom motivo para que ele faça isso. É óbvio que por mais que ele fosse convincente, ele não vai conseguir desmontar essa cadeia produtiva que já tem quase 5 décadas montada com uma logística totalmente voltada para a redução de custos, que nada mais é do que a tal famosa globalização industrial. Então nós temos 4 tipos de globalização: a globalização industrial, a globalização comercial, né? A globalização financeira, que é a mais importante, e essa os Estados Unidos predominou fazendo a troca da globalização industrial, né? E a globalização tecnológica, que essa é uma globalização que tem a ver com pesquisa, desenvolvimento, e essa talvez seja a única que Donald Trump não vai conseguir mudar, porque essa está espalhada pelo nível de capacidade de pesquisa e que está, obviamente, hoje tendo outros polos de pesquisa e desenvolvimento, como, por exemplo, a própria China, que deixou de ser made in China para ser design by China, o que muda muito. Ou seja, hoje você tem uma gama de produtos desenvolvidas tecnologicamente dentro da China, que não é mais só uma reprodutora, uma maquilaria, alguém que está reproduzindo algo que já foi criado em algum lugar. Então, assim, o nosso bate-papo aqui hoje, né, já estamos chegando no final do nosso vídeo, senão vai ficar muito longo, o reality show do Trump me parece ser mais uma falácia para o público menos avisado. É óbvio que as bolsas já acusaram o golpe, né? E todo o sistema financeiro internacional e produtivo já está precificando a bobagem dessa atitude, porque entende que nós só vamos ter grandes perdas, não vamos ter nenhum ganho, e ele não vai conseguir quebrar essa cadeia, até porque isso não é uma atitude de curto prazo. Se ele for mudar a direção do movimento da produção, isso vai durar tanto quanto durou até hoje, vai durar mais de 3 décadas para que você vire essa chave. E eu não entendo que os Estados Unidos tenham nenhuma intenção e nem mão de obra suficiente, até porque ele vai minando todas as possibilidades do próprio plano dele, errático ou não, na verdade, ter sucesso, porque ele está colocando para fora os imigrantes, que talvez seria a mão de obra disponível para esse tipo de estratégia. Ele está eliminando ou está criando problema no comércio internacional, o que enfraqueceria o dólar americano e traria grandes problemas, inclusive para a rolagem da dívida do Tesouro americano, porque grandes compradores da dívida americana, como por exemplo a China, ela tem em carteira hoje lá no Banco Central Chinês quase 900 bilhões de dólares em títulos americanos. E se ela sair vendendo esses títulos, o que vai acontecer com a taxa de juros nos Estados Unidos? Então, é uma série de situações, ou seja, são sinais invertidos, são situações paradoxais, contraditórias, que vão mostrando de que Trump está fazendo do seu governo um reality show. Pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês fiquem bem.
continue acompanhando o canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!